Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos pedir ao Senhor que nos conceda a luz da sua graça, nesta noite de estudos, de conhecimento da nossa fé católica, que o Senhor sempre nos inspire a amar cada vez mais as verdades conhecidas e reveladas, para que o nosso amor para com Ele seja cada vez mais frutuoso e eficaz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, São José, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, nesta noite de estudos, nós fazendo, a princípio, uma recapitulação daquilo que nós já vimos, nós trabalhamos até agora já boa parte dos mandamentos da lei de Deus. Estudamos a segunda tábua dos mandamentos, que vai do 4º até o 10º mandamento, que diz respeito à nossa relação para com o próximo. Então, tudo aquilo que está do 4º ao 10º mandamento, a minha relação para com o próximo. Agora nós vamos entrar na primeira tábua dos 10 mandamentos, que é a relação do ser humano para com Deus, que está inscrito nos 3 primeiros mandamentos da lei de Deus. O 1º, o 2º e o 3º. Então, como nós estamos seguindo aquela ordem dos mandamentos, de baixo para cima, isto é, dos 10º para o 1º mandamento, nós chegamos agora ao 3º mandamento. Então, a primeira nota que eu quero deixar claro aqui dos 3 primeiros mandamentos é a seguinte, que os 3 primeiros mandamentos, eles se referem a nossa relação e a nossa união com Deus. Então, qual é a finalidade dos 3 primeiros mandamentos? Ajudar o ser humano a chegar à união com Deus. Às vezes, esses 3 primeiros mandamentos parecem muito simples. Parece que é muito difícil de chegar a cometer um pecado contra os 3 primeiros mandamentos. A gente vai ver que o 1º e o 2º mandamento, quando a gente chegar à hora do estudo, que é muito mais sério do que a gente pensa e do que a gente imagina. Então, por isso, qual é a finalidade dos 3 primeiros mandamentos? Fazer com que a gente chegue àquela união com Deus perfeita. O 3º mandamento, então, ele diz respeito a lembrar de santificar o dia do sábado, na Antiga Aliança. Então, nós podemos pegar o nosso catecismo a partir do marginal 2168. Artigo 3º, o 3º mandamento. Então, o Catecismo da Igreja Católica faz uma referência, em primeiro lugar, citando o livro do Êxodo, capítulo 20, que é o momento em que Deus estabelece que se deve guardar o dia sagrado, o dia reservado a Ele. Então, na Antiga Aliança, quando eu falo Antiga Aliança, eu estou falando do Antigo Testamento, do Velho Testamento. No Velho Testamento, se considerava a necessidade
de guardar o sábado. Por que os judeus guardavam o sábado? Por causa do livro do Gênesis. Porque no princípio da criação, Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º dia, Deus descansou da obra realizada. Os judeus, observando o descanso de Deus depois da obra realizada na criação, então começaram a guardar o sábado como dia de preceito, e isso se estabeleceu depois na lei que Moisés recebeu de Deus no alto do monte, conforme o Êxodo, capítulo 20, de versículos de 8 a 10. Então, os judeus guardam a lei sabática, isto é, a lei do sábado. É tudo isso que o catecismo vai discorrer no número 2168, diz lá. O 3º mandamento lembra a santidade do sábado. O 7º dia é sábado, repousa absolutamente em honra do Senhor. Então, olha o que o catecismo destaca aqui, que a primeira finalidade do sábado é lembrar a santidade do dia, que esse dia é um dia santo. Depois, o número 2169 diz que a Escritura faz memória da criação. Então, por que os judeus guardavam o sábado? Porque eles celebravam o dia da criação, isto é, quando Deus completou a obra criada, então nós vamos guardar este dia, reservando este tempo de descanso. Então, na antiga lei, a finalidade do descanso sabático era lembrar a obra da criação. Deus criou o mundo, então nós vamos guardar esse dia em memória da criação. 2170, ele avança um pouco, diz lá. No dia do Senhor, a Escritura revela ainda um memorial da libertação de Israel da escravidão do Egito. Então aqui já houve uma gradualidade. Nós recordamos do Êxodo, capítulo 12, 13 e 14. Quando chegamos no capítulo 15, nós temos o momento da libertação do povo, 14 para o 15, né? Da libertação do povo da escravidão do Egito. O sábado passou a ser para o judeu a recordação da libertação da escravidão do faraó. Então, nós fomos libertados da escravidão do faraó no Egito, agora estamos na terra que o Senhor está nos preparando. O deserto, mas para chegar na terra prometida. Então, olha, vai anotando aí, há uma gradualidade. Primeiro, lá no livro do Gênesis, Deus descansa no sábado. Depois, no Êxodo, capítulo 20, é para lembrar a obra da criação. Tudo que Deus fez, Ele fez bem. Terceiro, para recordar a libertação da escravidão do Egito. 2171. Deus confiou o sábado a Israel para que ele pudesse guardá-lo em sinal da aliança inquebrantável. O sábado é para o Senhor, santamente reservado ao louvor de Deus, da obra da criação e de suas ações salvíficas em favor de Israel. Então, os judeus, agora, na lei antiga, passam a guardar o sábado, recordando todo o processo de libertação e recordando, acima de tudo, as ações que Deus fez em favor de Israel. 2172. O agir de Deus é o modelo do agir humano. Se Deus retomou o fôlego, entre aspas, porque Deus não precisa retomar o fôlego, né? Deus não cansa. Deus é inatingível, Deus não se cansa. A forma que o autor sagrado diz que Deus descansou da sua obra da criação, não é porque Deus estivesse cansado de criar. Passei uma semana inteira criando e agora estou cansado, vou descansar. Não, Deus não precisa descansar, evidentemente. É uma forma como o autor sagrado se utiliza, se apropria, para dizer que a obra da criação está cumprida, está plena. Deus cumpriu a sua criação. Também o homem deve folgar, entre aspas, no 7º dia. Também o homem deve folgar e deixar que os outros, sobretudo os pobres, retomem o fôlego. O sábado faz cessar os trabalhos cotidianos e concede uma pausa. É um dia de protesto contra as escravidões do trabalho e do culto ao dinheiro. Então,
o descanso sabático é uma forma de a gente protestar que a gente não serve o trabalho, a gente serve a Deus. E também que nós não cultuamos o dinheiro, mas sim o nosso culto é dado a Deus. Então, é uma forma de protesto, de revolta, onde nós dizemos, o meu Senhor não é o dinheiro, o meu Senhor não é o trabalho, o meu Senhor está no sacrário, Ele está vivo e ressuscitado. Continuemos. 2173. O Evangelho relata numerosos incidentes em que Jesus é acusado de violar a lei do sábado. Isso daí vocês veem na missa semanal, dominical, está repleto, né, de evangelhos. Os judeus ficam bravos porque Jesus cura o leproso no dia de sábado. Jesus vai lá no templo, expulsa o endemoniado no sábado. Então os judeus ficam revoltados com Jesus. Então Jesus inúmeras vezes, entre aspas, burlou a lei do sábado. Segundo a tradição judaica, evidentemente. Mas Jesus nunca profana a santidade desse dia. Dá-nos com autoridade sua autêntica interpretação. Então Jesus vai mostrar para que serve esse dia, o sábado. O sábado, diz Marcos capítulo 2, versículo 27, foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Movido por compaixão, Cristo permite no dia de sábado fazer o bem de preferência ao mal, salvar uma vida, de preferência a matar. O sábado é o dia do Senhor das misericórdias. A honra a Deus. O Filho do homem é Senhor até do sábado. Então aqui nós concluímos a antiga aliança. Só que, como nós somos católicos, nós não guardamos o sábado. Portanto, para nós, não existe mais o preceito sabático. Por quê? Se vocês pegarem algumas denominações, elas são ainda guardiões do sábado. Nós temos, por exemplo, os adventistas do sétimo dia. Eles são guardiões do sábado. Para eles, as vésperas da sexta-feira para o sábado já é o sábado. Então é dia de não se trabalhar, é dia de guardar para o Senhor. Para nós cristãos, vale isso que está a partir do número 2174. O dia do Senhor. Quando é o dia do Senhor? Salmo 117 diz, e é o salmo do domingo de Páscoa: este é o dia que o Senhor fez para nós, exultemos e alegremos-nos. Então, para nós, católicos, cristãos, nós não guardamos mais a lei sabática. Para nós agora é o domingo, porque o domingo é o dia da nova criação, onde Deus realizou a maior obra. Vamos lá. Santo Agostinho diz assim, que Deus realizou a obra da criação. E a obra da criação é uma grande obra de Deus. No entanto, a criação não é a maior obra que Deus fez. A maior obra operada e realizada por Deus é a redenção. Essa é a maior obra de Deus. A criação foi grande, mas a redenção é muito maior. E o que é a redenção? A redenção é o resgate daquilo que fora criado, ou seja, a obra da criação, e fez com que aquilo que fora criado, que por perversão incorreu no pecado, Deus restaura. Isso é redenção. É pegar aquilo que foi criado, que por desobediência incorreu na queda, os nossos primeiros pais, pecado, e recobrar isto, salvar isto. Isso é redenção. E isto aconteceu na sexta-feira da paixão, quando Cristo, na cruz, foi ferido, traspassado, morreu e depois ressuscitou. Este é o mistério da redenção. Então, por isso, nós guardamos o domingo, que é o Dies Domini. Dies Domini é o dia do Senhor. Então, nós vamos entender agora o sentido da nova criação. Por isso que o catecismo coloca aí, o dia da ressurreição, 2 pontos, a nova criação. Deus realizou uma nova criação através da redenção do seu Filho Jesus. Vamos ler então rapidamente o 2174.
Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana, conforme Marcos, capítulo 16, versículo 2. Enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação. Se vocês forem no Gênesis, no primeiro dia, o que Deus fez? Vocês sabem? Gênesis capítulo 1, versículo 3 e seguintes. Sim, mas o que ele fez? Qual foi a primeira obra de Deus? Não. Fiat lux. Faça-se a luz. A primeira obra que Deus fez foi a luz. Vocês retomando a vigília pascal, a primeira obra realizada na vigília pascal é acender o círio pascal, a luz. Faça-se a luz. Então veja, a própria celebração da vigília pascal é uma recordação da obra da criação que transforma e opera a redenção de Cristo. Então Deus faz a luz. Enquanto o oitavo dia, então o que os padres da igreja diziam? Que o domingo da ressurreição é o oitavo dia. Então vamos pensar, me acompanhem no raciocínio para vocês entenderem o que é o oitavo dia. No primeiro dia Deus faz a luz, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto, sexto, sétimo. No sétimo dia Ele realizou o descanso sabático. O oitavo dia seria o dia da ressurreição de Cristo. Por quê? Porque depois que Deus realiza o descanso sabático, o que aconteceu com o ser humano? Conforme o Gênesis capítulo 3, o ser humano incorreu no pecado. Quando o ser humano vai recobrar esta vida nova da graça? Só na ressurreição. Isto é, no oitavo dia, que é o dia pleno. Por isso que o número 8 na Sagrada Escritura significa plenitude. O 7 significa perfeição, mas o 8 é a plenitude. Então, o oitavo dia é o dia da nova criação. É o dia que Deus completa de maneira plena a obra que Ele começou lá no princípio da criação. Porque a obra da criação não estava completa. Ela se tornou completa com o oitavo dia, que é o dia da criação. É por isso que depois, na tradição da igreja, a pia batismal ela é octagonal, ou seja, de 8 lados, por 2 motivos. O primeiro motivo, ela é octagonal, por quê? Eu já falei isso aqui. Porque ela recorda a arca de Noé. Recorda quem? As 8 pessoas que foram salvas na arca. Quem são eles? Sem, Cã, Jafé, Noé, sua esposa e as respectivas esposas dos 3 filhos. Certo? Por isso ela é octagonal. Lembra as 8 pessoas da criação. As 8 pessoas que foram salvas na arca. E também porque recorda o oitavo dia, o dia da plenitude da nova criação que Deus operou através da redenção do seu Filho. Para os cristãos, se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor, o domingo. Reunimos-nos todos no dia do sol, porque é o primeiro dia, após o sábado dos judeus, mas também o primeiro dia, em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo. E nesse mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. Vejam que o catecismo fez ali uma ponte entre a primeira obra que Deus fez, a luz, e a ressurreição de Cristo como luz. Então, esta grande obra da redenção ultrapassa a obra da criação. Por isso nós somos domingo. Aí, a partir do 2175, domingo como plenitude do sábado. Ou seja, domingo é a plenitude, né? Aí, vamos pegar o 2176. A celebração do domingo observa a prescrição moral naturalmente inscrita no coração do homem de prestar culto a Deus exterior, visível, público e regular, sob o signo de um benefício universal para com os homens. Então vejam, o preceito de guardar o dia do Senhor é uma lei natural.
Está inscrita na natureza humana, que o ser humano, sendo uma criatura, ele deve prestar culto ao seu Criador. Está inscrito no seu ser. Então, a lei de guardar o dia do Senhor, como nós cristãos guardamos o domingo, é uma lei que está inscrita na nossa natureza, no nosso ser. Você, por natureza, tem que prestar culto ao seu Criador. Você precisa reservar um tempo para o Criador. É isso que o catecismo está dizendo. O culto dominical cumpre o preceito moral da antiga aliança, cujo ritmo e espírito retoma ao celebrar cada semana o Criador e o Redentor do seu povo. Então, por isso que nós temos a guarda do domingo. Então, aqui eu quero tomar algumas questões antes de entrar na Eucaristia Dominical. Então, duas coisas a gente precisa distinguir. Uma coisa é aquilo que é a lei divina natural, que é a guarda do domingo. Isso é uma lei divina natural, está inscrito. Outra coisa é participar da missa, isto é, assistir missas inteiras aos domingos e dias de festas. Assistir missas inteiras não é uma lei divina e nem natural. Assistir missas inteiras no domingo é um preceito eclesiástico. Certo? Vocês conseguem distinguir que são coisas diferentes? Então, existem, eu já expliquei isso daqui, existem leis divinas que são instituídas por Deus. Por exemplo, a Eucaristia. Matéria de pão e de vinho é divino, está revelado. Ninguém tem autoridade para mudar isso. Existem leis que estão na natureza das coisas, por exemplo, matar uma pessoa está na natureza, você não pode tirar a vida, você não tem direito de tirar a vida do outro. E existem leis que são eclesiásticas, isto é, são leis que são promulgadas pela autoridade, isto é, o Papa. Quem estabeleceu o preceito de assistir missas inteiras no domingo? O Papa. Não é uma lei divina. Jesus não mandou assistir missas inteiras no domingo. Existe algum momento em que Jesus revelou isso? Não. Jesus pediu apenas que fizesse isto em memória dele, isto é, celebrem missa em minha memória. Isso é uma lei divina, que celebrasse a missa. Mas Jesus não estabeleceu como obrigatoriedade a participação da missa aos domingos. Quem estabelece isso? A igreja. Então, dentro do domingo, existem duas leis. A primeira, que é a lei divina. Guarde o domingo. Isso é divino. Natural. A assistência da missa inteira aos domingos, isso é de direito eclesiástico. Por isso que durante a pandemia, nós não precisamos, por exemplo, participar da missa. Nós somos dispensados do preceito de participar da missa. Nós não fomos dispensados de não guardar o domingo, porque isso o Papa, nenhum bispo tem autoridade para fazer. Mas o bispo e o Papa têm autoridade para dispensar a lei eclesiástica. Porque os bispos os bispos e o Papa têm autoridade para dispensar leis eclesiásticas. Leis naturais, que são na natureza do ser humano, e divinas, eles não têm autoridade para dispensar. Então são duas coisas, como nós vamos ver. O primeiro mandamento da igreja é assistir missas inteiras aos domingos e festas de preceito. Quem estabelece o modo de guardar o domingo é a igreja. Quem manda guardar o domingo é o Senhor. Ok? Duas coisas distintas. Por que nós precisamos do descanso para o dia do Senhor? Santo Tomás de Aquino diz na Suma Teológica o seguinte, que nós precisamos do dia de descanso para dedicar a vida espiritual. É por isso que nós temos o domingo. Para que a gente se dedique à vida espiritual. Isto é, oração. É por isso que no preceito está estabelecido que a gente venha à missa. Porque uma das formas de a gente guardar, então, como a igreja estabelece, como preceito, é participando da Santa Missa. Porque participando da Santa Missa, a gente vai estar fazendo o quê? Dedicando-se à vida espiritual. Isto é, a vida de oração, entrando na intimidade com Cristo, através da vida sacramental. Ok? Então, por isso que
a gente precisa fazer essa distinção. Então, para que a gente possa compreender, o terceiro mandamento exige que a gente dedique tempo para Deus. É isso que a lei está estabelecendo. Dedicar tempo para Deus para quê? Para rezar. Essa é a finalidade do domingo, dia do Senhor, né? Só que daí a igreja acrescenta algumas exigências, né? Quais foram as exigências da igreja? Primeira, a igreja estabeleceu que a gente guarda o domingo assistindo às missas inteiras. Segunda exigência, que a gente se abstenha do trabalho. Trabalho aqui sem necessidade. Então, são duas exigências que devem ser observadas no domingo. A primeira, assistir missas inteiras. Segunda, abster-se do trabalho sem real necessidade. Certo? São as duas coisas que a igreja estabelece. Como que, então, a igreja estabelece a missa? Então, agora nós entramos no 2177. A Eucaristia Dominical. A celebração dominical do Dia do Senhor, a Eucaristia, está no coração da vida da igreja. O domingo, dia que por tradição apostólica se celebra o mistério pascal, deve ser guardado em toda a igreja como dia de festa de preceito de excelência. Então agora aqui, nós vamos entender. Domingo, faltou a missa, nós vamos ver qual é a situação da sua alma. Devem ser guardados igualmente, primeiro, o dia do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, além dos domingos. Então você tem que guardar o Natal. A Epifania, não vou citar aqui, você não precisa grifar a Epifania, grife o Natal, porque a Epifania já cai no domingo. A Ascensão do Senhor também não precisa grifar, porque ela já cai no domingo. Então, todos os domingos tem que vir na missa, durante o ano. Aqui, então, você grifa o Natal, porque o Natal nem sempre cai no domingo. É uma data móvel, dia 25 de dezembro. Esse ano, por exemplo, vai cair numa terça, numa quarta. Grifem a festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Corpus Christi, porque Corpus Christi cai numa quinta-feira. Todos os anos sempre vai cair 60 dias depois da Páscoa, né? Santa Maria, Mãe de Deus. Quando se celebra Santa Maria, Mãe de Deus? 1º de janeiro, que não cai também em domingos. Cai quando o calendário, mas ela é uma data móvel também. Então, mais uma festa de preceito. E a Imaculada Conceição de Maria, que é dia 8 de dezembro e nem sempre cai no domingo. Esse ano vai cair no domingo, mas, por exemplo, ano que vem já não cai no domingo. A Assunção de Nossa Senhora já é uma festa que está no calendário sempre no domingo. E São José, que no Brasil não é de preceito. São Pedro e São Paulo cai no domingo, é sempre transferida. Então nós temos o que a gente precisa guardar sob condição de pecado grave, faltando a missa. Todos os domingos do ano. Faltou a missa dominical, está em pecado grave, não pode comungar na próxima missa. Isso nós vamos ver lá na frente, o catecismo vai falar isso. E mais 4 solenidades. Natal, Corpus Christi, Santa Maria Mãe de Deus e a Imaculada Conceição. Só. Os outros dias não é dia de preceito. Ah, mas eu faltei na missa do dia de São João Batista. Não é preceito. Ele é preceito se ele cair no domingo. Se, por exemplo, ele tivesse caído dia 24, domingo, era preceito. Ah, eu não fui na missa no dia de São José. Não é de preceito. Ah, eu não fui no dia da Anunciação do Senhor, dia 25 de março. Não é preceito. Preceito são essas 4 solenidades. O Natal, Corpus Christi, 2 festas para Jesus, então, e 2 festas para a Virgem Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, e 8 de dezembro, Imaculada Conceição. Só. Todos os domingos e essas 4 solenidades. Pronto. Não há mais confusão com relação a domingos e festas de preceito. Festas de preceito são essas 4. Ah, mas é a Epifania, cai no domingo. Ascensão, cai no domingo. Pentecostes, cai no domingo. Então, não precisa se preocupar. Tá bom? Esta prática da Assembleia Cristã, 2178, data nos inícios da era apostólica, desde o período apostólico. A Epístola dos Hebreus nos lembra
não deixemos as nossas assembleias como alguns costumam fazer. Procuremos animarmos sempre mais. Aí faz uma citação do catecismo do pseudo Eusébio Alexandrino, e aí vem o 2179. Olha para que serve uma paróquia. Isso daqui é uma citação do Código de Direito Canônico, que o catecismo faz. O que é uma paróquia? 2179. A paróquia é uma determinada comunidade de fiéis constituídas de maneira estável na igreja particular. Por que igreja particular? Porque nós somos parte da igreja da Diocese de Jacarezinho. A Diocese de Jacarezinho é uma igreja particular. A Diocese de Cornélio é uma diocese particular. Então nós somos parte de uma igreja particular. E o seu cuidado pastoral é confiado ao pároco, como o seu pastor próprio, sob a autoridade do bispo diocesano. Então quem nomeia o pároco é o bispo. Então a autoridade que eu a exerço em nome do bispo. O que é uma paróquia? É o lugar onde todos os fiéis podem ser congregados pela celebração dominical da Eucaristia. A paróquia inicia o povo cristão na expressão ordinária da vida litúrgica. Reúne-o nesta celebração. Ensina a doutrina salvífica de Cristo. Pratica a caridade do Senhor nas obras boas e fraternas. É para isso que serve uma paróquia. Para introduzir os fiéis na vida litúrgica, reunir para a celebração dominical, ensinar doutrina e fazer com que as pessoas pratiquem obras de caridade. É isso que serve uma paróquia. Essa é a finalidade de constituir uma paróquia. Levar as pessoas a criar o espaço que é reservado para a vida espiritual, que é o terceiro mandamento da lei de Deus. A finalidade da guarda do domingo é para que a gente tenha vida espiritual. Certo. Agora vamos falar sobre a obrigação do domingo. Por que a gente não pode faltar? Aquele domingo que eu estou cansadinho, padre, eu tenho que vir na missa? Tem que. 2180. O mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor. Abre aspas. Aos domingos e nos outros dias de festas de preceito. Quais são os dias de festa de preceito? Isso, vamos ver se daqui 10 encontros vocês vão estar assim, né? Aos domingos e nos outros dias de festas de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. É obrigado. Abre aspas, citando o Código de Direito Canônico. Satisfaz ao preceito de participar da missa quem assiste à missa celebrada, segundo o rito católico, no próprio dia da festa ou na tarde do dia anterior. Explico. Então, o que o Código estabelece? Olha, e a lei, na verdade, aqui é para facilitar para os fiéis. Então, os fiéis precisam cumprir o domingo. Só que, mas eu não vim na missa dominical, mas assisti missa no sábado à noite. Valeu? Valeu. É o que a lei diz. Satisfaz o preceito, isto é, cumpre o preceito. Quem participa da missa, quem assiste à missa celebrada em rito católico, no dia ou na tarde do dia anterior. A tarde ou dia anterior, a gente tem que tomar cuidado aqui, porque a interpretação não foi a melhor. Se a gente for ao Código de Direito Canônico, não está dito a tarde do dia anterior, mas está dito as vésperas do dia anterior. Vésperas é a oração litúrgica da liturgia das horas, que é realizada, segundo a tradição da igreja, depois das 17 horas. Então é no entardecer seria a melhor tradução do que a tarde, porque tarde, o que a gente entende? 1h da tarde é tarde. Mas então, se eu for na missa 1h da tarde, eu estou cumprindo o preceito, porque é na tarde do dia anterior. Mas a tradução aqui não foi fiel. No original, que o texto está escrito em latim, está dito as vésperas do dia anterior. E as vésperas é a oração litúrgica da liturgia das horas. Ninguém reza as primeiras vésperas 1h da tarde. As primeiras vésperas reza depois das 5 da tarde. Porque é o momento em que o sol está se pondo, vai nascer a primeira estrela no céu, portanto já é um novo dia. E por isso que aqueles que participam da missa no entardecer do sábado para o domingo, cumprem o preceito dominical. Ok?
Então, tarde do dia anterior não está muito boa a tradução, está um pouco traidora essa tradução aqui. Melhor grifar aí e colocar no entardecer do que à tarde, porque as primeiras vésperas é no entardecer do dia. Então, aqueles que vêm à missa no sábado não precisam vir no domingo. Ai, mas e o domingo? Já é domingo, criatura. Sendo o entardecer, já cumpriu o preceito. Tá? 2181. A Eucaristia do domingo fundamenta e sanciona toda a prática cristã. Por isso, os fiéis são obrigados a participar da Eucaristia nos dias de preceito. A não ser, então aqui tem uma exceção, por motivos muito sérios. Por exemplo, uma doença, cuidado com bebês, ou se forem dispensados pelo próprio pastor. Dispensado pelo próprio pastor tem que ser por meio de decreto. Então a autoridade tem que, olha, você está dispensado, como foi no caso da pandemia. Tem um decreto de dispensa do preceito. Paf. Então você não precisa participar da missa dominical. Quem faz isso? O bispo diocesano, que tem poder para dispensar. Nenhum padre tem autoridade para isso. Nem eu, pároco. Quem dispensa é bispo. O bispo diocesano, no território da sua diocese, ele pode chegar aqui e, olha, eu vou te conceder um privilégio. Você não precisa ir na missa dominical. Daí você não está cometendo pecado grave. Se o bispo te deu esse privilégio, você só não precisa ir na missa dominical, você só precisa guardar o domingo. Daí você pode ficar o dia inteiro no domingo, deitado, comendo pipoca. Não precisa nem trocar de pijama. Você já acorda de pijama e fica o dia inteiro de pijama e depois já vai dormir à noite. Entendeu? Tem nenhum trabalho de tomar banho para vir na missa, né? Já fica o dia inteiro de pijama, certo? Então, os fiéis são obrigados a participar da missa inteira. Olha o que o catecismo vai concluir. Aqueles que deliberadamente faltam a esta obrigação cometem pecado grave. Ponto. Grifem isso e digam, olha, é pecado grave. Você faltou à missa de maneira deliberada, cometeu um pecado grave. Ponto. Certo? A participação na celebração comunitária da Eucaristia Dominical é um testemunho de pertença e de fidelidade a Cristo e a sua Igreja. Os fiéis atestam sua comunhão na fé e na caridade. Dão simultaneamente testemunho da santidade de Deus e de sua esperança na salvação, reconfortando-se mutuamente sob a moção do Espírito Santo. Aí vem a questão das comunidades que estão distantes, por exemplo, da Igreja Matriz. Você pega uma comunidade a 30 quilômetros da paróquia. Então, aí a igreja também tem uma caridade para com essas pessoas. É o que diz o 2183. Por falta de ministro sagrado, então pode ser que lá numa região, no Amazonas, não tenha padre. Então faltou padre. Ou por outra causa grave, se a participação na celebração eucarística se tornar impossível, recomenda-se vivamente que os fiéis participem da liturgia da palavra, se houver na igreja paroquial, ou em outro lugar sagrado, celebrada segundo as prescrições do bispo diocesano. Ou então se dediquem à oração durante um tempo conveniente, a sós, ou em família, ou em grupo de famílias de acordo com a oportunidade. Então vamos supor que lá numa comunidade ribeirinha não tem possibilidade de passar padre lá. O que eles vão fazer? Não tem nem Eucaristia, não tem sacrário. Então o que a igreja recomenda? Que eles se reúnam um tempo e façam um tempo de oração. Já que eles estão impossibilitados fisicamente de participar da missa. Não tem, eu teria que andar 8 horas de barco para conseguir uma missa. É impossível para a pessoa ir lá, mais 8 horas para voltar são 16 horas. Né? Então, essas condições fazem com que o fiel não esteja obrigado a ir à missa. No entanto, ele precisa reservar um tempo para... vamos rezar então o rosário. Mais ou menos para poder equiparar ao tempo da missa, que seria 1 hora. Não estou dizendo que a récita do rosário equivale à participação da missa. Não. Mas é que você vai ter que reservar um tempo para a sua oração pessoal para guardar ao Senhor.
certo? 2184. A segunda situação. Então lembra, a primeira é assistir a missas inteiras no domingo. O segundo preceito é abster-se do trabalho. Então nós temos que rezar, mas também temos que nos abster do trabalho. Por que a igreja pede isso? Porque esse é um dia de graça e por isso a gente interrompe o trabalho. Como Deus descansou no 7º dia, depois de toda a obra que fizera, a vida humana é ritmada pelo trabalho e pelo repouso. A instituição do dia do Senhor contribuiu para que todos desfrutem do tempo de repouso e de lazer suficiente, que lhes permita cultivar sua vida familiar, cultural, social e religiosa. Então, o coração do domingo é a missa, mas você não fica o dia inteiro na missa. No máximo que você guarda aí é 1h30, 1h40. O resto do tempo, você precisa aproveitá-lo. E a igreja pede que faça o cultivo da vida familiar, cultural, social e religiosa. Tem um documento do Papa São João Paulo II, que é uma encíclica chamada Dies Domini, o Dia do Senhor. Vale a pena ler essa encíclica de São João Paulo II. Aí São João Paulo II vai fazer uma explicação do Dia do Senhor, sobretudo na cultura contemporânea, porque nós somos uma cultura, e a cultura contemporânea é uma cultura que perdeu um pouco do senso do Dia do Senhor, do domingo, né? Da sacralidade do domingo. Aqui nós não temos esse problema, mas você vai nos grandes centros, para onde o povo vai no domingo? Shopping, não é? O povo não vai para a igreja. Aqui a gente, talvez hoje ainda Bandeirantes não chegou a um shopping, né? Um Catuaí, para a gente poder curtir o nosso domingo. Então a maioria das pessoas, como um entretenimento, vem para a missa. Que venham todos por causa da salvaguarda do domingo. Mas talvez as pessoas venham por entretenimento, por não ter o que fazer. Então vamos para a missa dominical. Mas se tivesse um shopping, a gente não iria na missa. E se você vai aos grandes centros, as igrejas estão vazias. Você vê que a maioria das pessoas estão aonde? No shopping. Então, perdeu-se o sentido do sagrado para a cultura moderna, a cultura contemporânea. E é isso que São João Paulo II retrata na Dies Domini, essa perda do sentido do dia do Senhor. 2185. Durante o domingo e outros dias de festas de preceito, os fiéis se absterão de se entregar aos trabalhos ou atividades que impedem o culto devido a Deus, a alegria própria do dia do Senhor, a prática das obras de misericórdia e o descanso conveniente ao espírito e ao corpo. Então, quem trabalha de domingo a domingo está cometendo um pecado. Ah, mas padre, cada caso é um caso. É preciso averiguar cada caso. Então, por exemplo, se você está num processo de colheita, na colheita não tem como você esperar, você não vai, vai chover segunda e terça, mas hoje é domingo, é o único dia que eu tenho para colher. Você não vai entrar com um trator para colher na segunda-feira que está derramando água. O que você vai fazer? Se aquilo é fonte do seu sustento, é claro que você não vai transformar a lei, vai enrijecer a lei. Você compreende claramente que aquela pessoa se tira dali o seu provento, o seu sustento, ela guardando o domingo, através do tempo reservado à oração e o culto, muito tranquilo. E isso, eu vou citar aqui uma obra de Santo Afonso Maria de Ligório, que é doutor em moral. Para a gente depois, no final, eu vou comentar algumas coisas, para a gente tentar entender, cada caso é um caso, cada situação uma situação. Ok? Então, a gente precisa reservar esse tempo para ter higiene mental. Ou seja, você poder restabelecer o seu corpo, o seu espírito, de maneira sadia. Ir ao parque, brincar com seus filhos, enfim. Fazer coisas que possam alimentar e nutrir um bom relacionamento social, familiar, que seja edificante. 2186. Aqui, se vocês quiserem grifar esse parágrafo inteiro, ele é muito bom. Os cristãos que dispõem de lazer, então, domingo é dia de lazer, sim,
Devem lembrar-se de seus irmãos que têm as mesmas necessidades e os mesmos direitos, mas não podem repousar por causa da pobreza e da miséria. O domingo é tradicionalmente consagrado pela piedade cristã às boas obras e aos humildes serviços de que carecem os doentes. Então também é dia de visitar doentes domingo. Os enfermos, os idosos. Os cristãos santificarão ainda o domingo, dispensando à sua família e aos parentes o tempo e a atenção que dificilmente podem dispensar nos outros dias de semana, por causa da correria. Então, nesse dia, você precisa dispensar tempo para a sua família. O domingo é um tempo de reflexão, de silêncio, de cultura. Então, é dia de vocês assistirem filmes. Claro, existem muitos filmes bons que alimentam a vida espiritual, que alimentam a vida cristã, que alimentam, né, a nossa vida intelectual. É dia de meditação, que favorecem ao crescimento da vida interior cristã. Então, tudo aquilo que é lazer, que edifica, que acrescenta, perfeito. A igreja é super favorável. Santificar os domingos e dias de festa exige um esforço comum. Cada cristão deve evitar impor sem necessidades a outrem o que impediria de guardar o dia do Senhor. Então, eu não trabalho, mas faço os outros trabalhar. Aí, domingo eu guardo, mas eu boto os meus funcionários para trabalhar. Então, você está ferindo uma lei. Quando os costumes, esporte, restaurantes, etc., e as necessidades sociais, serviços públicos, exigem de alguns trabalhos dominical, por exemplo, você tem que ir no hospital e ter alguém lá de plantão, né? Ai, mas vocês não estão guardando o domingo? Né? Você pode chegar lá, nossa, você é enfermeira que vai na missa dominical, católica, não guarda o domingo? Não. Mas existem serviços que exigem. Então ele está falando aqui, por exemplo, restaurantes. Talvez exija a necessidade. A prática de esportes. Por exemplo, para um clube estar aberto, precisa ter alguém que vá abrir o clube e esteja trabalhando. Consequentemente, para as pessoas poderem tomar um sorvete no domingo, se as sorveterias estiverem fechadas, como que as pessoas vão tomar sorvete? Eu quero hoje comprar um assado e não quero me preocupar. Consequentemente, vai ter alguém que vai ter um restaurante aberto. Estou viajando na rodovia, 10 horas de viagem, eu preciso almoçar, é domingo. Se os restaurantes estão todos fechados, eu estou lascado. Todo mundo resolveu guardar o domingo. Não viaje no domingo, porque daí todo mundo estaria. Vamos pensar assim, porque você pode cair no escrúpulo. Mas padre, se eu estou viajando, eu paro num posto. E como? Eu não estaria cometendo um pecado contra o terceiro mandamento da lei de Deus, porque eu estaria fazendo as pessoas trabalhar? Os escrupulosos, né, ouvindo falar do terceiro mandamento, vão ficar assim, eu não posso fazer nada? Porque se eu sair com a minha família tomar sorvete, eu vou estar compactuando com o sistema e, consequentemente, eu estou pecando contra o terceiro mandamento, porque eu estou lá, se eu não sair para tomar sorvete, daí não vai, semana que vem, se todo mundo não saísse, ele não trabalharia. Então, logo, ele não teria esse problema com o terceiro mandamento. Então, calma. Para tudo tem uma sabedoria. A igreja tem uma sabedoria, uma sensatez admirável. E é o que o catecismo coloca aqui. Existem casos e casos. Então, os serviços públicos que exigem um trabalho dominical, cada um assume o quê? A responsabilidade de encontrar tempo suficiente de lazer. Então a pessoa vai ter que encontrar esse tempo. Então se você é patrão e há uma necessidade de que haja um trabalho, um posto de gasolina, por exemplo, então você tem que respeitar o limite do tempo para aquele seu funcionário, para que ele possa reservar um tempo para o lazer e para santificar o Senhor através da oração. Os fiéis cuidarão com temperança e caridade de evitar os excessos e as violências causadas às vezes pelas diversões de massa.
Apesar das limitações econômicas, os poderes públicos cuidarão de assegurar aos cidadãos um tempo destinado ao repouso e ao culto divino. Então precisa ter um tempo para o repouso e para se praticar o culto a Deus. Último parágrafo, depois eu vou entrar em alguns aspectos aqui. Dentro do respeito à liberdade religiosa e do bem comum de todos, os cristãos precisam envidar esforços no sentido de que os domingos e dias de festas da igreja sejam feriados legais. Graças a Deus, aqui no Brasil ainda, os dias de preceito conservam como feriado. Aqui só não conserva-se no Brasil o dia 8 de dezembro, que é a Imaculada Conceição, felizmente. Mas os outros dias todos são dias de preceito. Mas podem existir países que não conservam o domingo, não conservam, os dias santos. Todos têm o dever de reservar esse tempo, então, para a oração. Então, se no seu país, lá, não se guarda como preceito, você precisa reservar esse tempo. Não consegui ir à missa porque estou trabalhando. Então, e você depende desse trabalho. Está num país onde não se tem fé cristã, não se guarda o dia do Natal, por exemplo. Então, paciência, né? Aí você vai reservar um tempo para a oração e para dedicar o seu culto a Deus. Se a legislação do país ou outras razões obrigar a trabalhar no domingo, que apesar disso, este dia seja vivido como o dia de nossa libertação, que nos faz participar desta reunião de festa, dessa Assembleia dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então, mesmo que lá no país você não consiga participar da missa, nunca se esqueça, hoje é um dia de libertação. Embora eu esteja escravo aqui nesse trabalho, mas um dia eu vou estar liberto no céu, na plenitude, vou estar livre desse patrão, livre desse país, e eu vou estar na pátria definitiva, que é a glória do céu. Vamos a algumas questões do domingo que eu quero acrescentar, que estão na doutrina de sempre da igreja, Santo Tomás, Santo Afonso, que eu quero somente destacar aqui. Primeiro, por que a igreja estabelece a missa? Porque a missa, assistir missas, no domingo, missas inteiras, estabelece porque a missa é o ápice, é a maior de todas as orações. Esse é o primeiro ponto. Por isso é a missa. O que é a oração? Então, se a missa é uma oração, o que é uma oração? Uma das definições mais simples de oração é a elevação da mente para Deus. Então, nós elevamos a nossa mente para Deus. E alimentamos as verdades da fé. Então, por isso que a gente precisa ir à missa. Porque a missa é o lugar onde nós alimentamos verdades da fé. E qual é o pedido substancial que a gente deve fazer numa missa? Ou em qualquer outra oração? Isto, muito bem. O primeiro ato que nós precisamos fazer em toda e qualquer missa é que Deus aumente a nossa fé. Toda missa deve ser isso. Por quê? Porque à medida em que a gente pede a fé, pede, não perde, né? Pede a fé, este é um pedido infalível. Deus quer te dar. Então, se você pedir a fé, Deus vai te dar a fé. Só que isso tem consequência. Uma fé autêntica produz resultados. Se a fé for autêntica, ela vai ter resultados. E qual é o resultado imediato da fé? Do pedido da fé? A conversão. Não tem como você pedir para Deus fé e você não mudar de vida. É impossível. Se você pediu fé, te prepara, porque você vai ter que se converter. Mas padre, eu já estou convertido, eu estou na igreja? Não. Então vamos lá. Vamos passar pelos processos de conversão. Vou dar uma aula de teologia espiritual. Santa Catarina de Sena, conhecem Catarina de Sena? Ela é doutora da igreja. É a segunda doutora da igreja, declarada doutora da igreja. A primeira foi Santa Teresa.
A segunda foi Santa Catarina de Sena. Catarina de Sena viveu no século XIV, ali nas proximidades do período da Reforma, né? Século XIV e XV. E Catarina de Sena diz no seu livro Diálogos que todo ser humano precisa passar por 3 conversões na sua vida. Então, todos os cristãos precisam, ao longo da vida, passar por 3 grandes conversões. E ela cita, qual seria a primeira conversão? A primeira conversão é aquela que tu era um mal acabado, perdido, de repente você encontrou Jesus e você mudou de vida. Padre, eu encontrei Jesus. Muito bem. Só que encontrar Jesus não é suficiente. Jesus precisa causar uma performance na minha vida, precisa mudar a minha vida. Então a pessoa começa a mudar de vida. Nossa, então é gostoso de ver aquelas pessoas que estão convertidas, não é? Ela foi no encontro, ela encontrou Jesus, ela é apaixonada por Jesus. Você encontra a pessoa está até brilhando. Ela vai para o sacrário, ela adora, ela chora. É gostoso. Só que isso aqui acaba, né? Aquele fogo, padre, eu estou num deserto espiritual, estou numa crise, Deus está me mandando para o deserto. Isso, não, na verdade não você está entrando no deserto, você está começando a ter vida cristã. Que o natural é bom aquele começo, aquele momento querigmático que você ouve a palavra de Jesus e fala assim, eu dou tudo por ele. Legal, só que isso tem que ter estabilidade. Ninguém que teve aquela conversão, que a pessoa pegava fogo interiormente, se mantém por 10 anos. Já viram uma pessoa assim? Padre, eu não sinto mais aquele amor, aquele fogo que eu tinha. Normal, bem-vindo à fé. Agora que você vai começar a passar na máquina de triturar, que vai fazer com que você comece a crescer. Então, essa é a primeira conversão, o impacto. A segunda conversão é quando você começa a ir para a cruz com Jesus. Que você vai começar a sofrer, que você vai ter que comer o pão que o diabo amassou, e aí você vai ter que dizer, obrigado Jesus, porque aqui o Senhor está me ensinando a amar. Então, este é o processo da segunda conversão, que a gente precisa passar por longos períodos de grande renúncia, de grande sacrifício, de grande entrega a Deus. E é aqui que muitas pessoas se perdem. Se perdem por quê? Porque desanimam, porque acham que Deus os relegou ao ostracismo, os abandonou. Deus não se importa com eles. Nossa, parece que Deus não me ouve mais. Eu vejo as pessoas radiantes, padre, e eu não sinto nada. Já viram pessoas assim? Normal. É isso mesmo. Agora esqueci o nome dela. Maria Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, ficou 50 anos num deserto espiritual, onde não tinha nenhum afeto para com Deus, não sentia nenhum movimento da alma. Então, pode ser que Deus permita que você passe 50 anos também. Você não sente nada. Padre, eu não tenho vontade de rezar. É isso mesmo. Você não reza porque você tem vontade, você reza porque você precisa. Então vai lá e reza. Entende? Então essa seria a segunda conversão. E a terceira conversão seria aí o derramamento do Espírito, como diz Santa Catarina de Sena, e que seria um momento em que você derrama o seu sangue por Cristo. Se Jesus falar assim, morre Marte por mim, você morre. Essa é a terceira conversão, que é a mais difícil e que poucos chegam a ela. A maioria dos cristãos, diz São João da Cruz, a esmagadora maioria dos católicos fica só na primeira conversão. Não passa nem para a segunda. O que dirá para a terceira? Nesse mesmo plano das 3 conversões, a gente pode colocar Santa Teresa d'Ávila no castelo interior. É aquilo que Santa Teresa diz. Pouquíssimas pessoas passam para a segunda morada no castelo. Pouquíssimas pessoas passam para a quarta morada. Alguns chegam na 7ª,
né, contando nos dedos. Por quê? Porque a maioria das pessoas, quando elas são provadas através do sofrimento de Cristo na cruz, e que elas são convidadas a configurar sua vida com Jesus, o que as pessoas fazem? Esperneia. Então, a gente fala, nós não queremos ser cristãos? A gente não quer se configurar a Cristo? Mas, gente, você sabe o que significa isso? Configurar a Cristo? É pegar tudo que Cristo viveu. Aí você vai lá, olha para os evangelhos, você dá conta daquilo? Então a segunda conversão é a cruz. E é por isso que a maioria das pessoas não chegam a ela. Porque ninguém quer morrer. Ou seja, ninguém quer renunciar, ninguém quer sacrificar, ninguém quer oferecer, ninguém quer se entregar. Porque isso tem preço. E a gente não quer pagar o preço do sofrimento. Então, como a maioria das pessoas fica só na primeira conversão, aí o que você tem? Você tem uma massa de pessoas que vivem uma vida aparentemente cristã. Que se conservarem o estado de graça já está bom. Mas que nunca vão ser santas. Por quê? Porque só fazem o mínimo, conservar o estado de graça. E conservar o estado de graça é bom para ser salvo, mas não para ser santo. Se você quer ser santo, e nós somos chamados à santidade, não basta somente conservar o estado de graça. Aí a pessoa fica lá, sabe aquele católico que fica negociando com o pecado? Padre, até onde eu cometi o pecado contra o terceiro mandamento? Eu dei um passinho para cá, mas ainda não pulei fora da cerca. Ah, padre, até onde eu peco contra a castidade? Nossa, eu fico aqui, na beira do abismo, sempre pecando. O abismo está aqui depois dessa linha. A pessoa fica ali, ó. Ai, mas padre, mais um pouquinho só. Aqui eu cometi pecado grave? Então a pessoa fica negociando. Ela não ama, é um egoísta. Ela fica negociando com o pecado. Até aqui eu cheguei. Não, aqui eu não caí ainda. Tá, mas você está na beira do precipício. Um passo que você dê, você vai para o abismo. Ah, mas ainda não estou, padre, não cometi pecado grave. Olha aqui, viu? Por mais que eu tenha colocado o pé fora, olha lá, mas ainda estou mantendo a graça. Veja, nunca vai ser santo esse idiota. Vai ser a vida inteira um retardatário na vida espiritual. Santo nunca será. Por quê? Porque ele não quer amar. Ele quer ficar negociando. Aí, aqui eu estou na santidade, aqui eu já estou no mundo. Então ele fica negociando o tempo inteiro. E aqui, ó, não funciona. A santidade começa quando acabou a lei. Quando você não está preocupado em observar leis. Com isso eu estou dizendo o quê? Os 10 mandamentos para mim não são um peso. Então eu preciso ultrapassar os 10 mandamentos. Aí começa a santidade. Enquanto eu só estou lá negociando os 10 mandamentos, posso ou não posso? Aí parece que agora, padre, 73%. Não, para com esse negócio, você está negociando. Você ainda não se colocou na condição de filho. Você é um escravo. Você vive o regime de uma lei por escravidão. Você não ama. São Paulo diz na carta, acho que na carta aos Coríntios, aos Romanos, que o amor começa quando acaba a lei. Não preciso mais da lei. Não preciso dos 10 mandamentos mais. Porque não é um peso cumprir os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eu já realizo porque eu amo. Eu faço muito mais do que os 10 mandamentos. Aí começou o amor. Porque eu não estou preocupado com a lei. Enquanto a gente está ali negociando com a lei, faço ou não faço, isso ou naquilo, então não tem amor. Então, a oração, estou falando tudo isso por causa do quê? Da oração. Que a oração vai produzir uma autêntica conversão. Se você começar a rezar e pedir fé, eu duvido que você não mude de vida. Só que a gente... Quantos anos vocês têm de vida? Quantas vezes vocês pediram a fé na oração? Deus, aumenta a minha fé. Eu quero só isso, não quero mais nada. Já pediram umas 100 vezes para aumentar a fé? Então tá bom. Mas não tá bom. Tá pouco. 100 vezes? O que é 100 vezes? São 100 dias só. Então, deveria ter sido o único pedido da nossa vida. Senhor, aumenta a minha fé. Porque se o Senhor não aumentar a minha fé, eu pereço.
Se o Senhor não fizer com que a minha fé seja robusta, eu não vou mudar de vida. Então, consequência, pediu fé, muda de vida. Ou seja, acontece conversão. É inevitável. Faz uma pessoa começar a pedir a fé, ela vai ter que mudar de vida. Ou seja, ela vai começar a se incomodar. Não com os outros, mas consigo mesma. Porque fé não é me incomodar com os outros, mas eu começo a ficar incomodado. Nossa, eu podia amar mais. Eu podia vencer esse egoísta que está dentro de mim, né? Por quê? Porque a fé... Lembram de uma definição que eu dei de Santo Tomás de Aquino na primeira aula sobre a fé? A fé é um ato da inteligência. Quanto mais você pede fé, a fé, o exercício da fé acontece aonde? Na inteligência. Ela vai alargando. Eu não tenho tanto tempo para citar, mas tem uma obra, Santo Agostinho. Se vocês estudarem a conversão de Santo Agostinho, é uma coisa fantástica. A conversão de Santo Agostinho, ela é uma conversão o quê? Intelectual. A conversão de Santo Agostinho não foi uma conversão diretamente moral, porque existem conversões que são assim, a pessoa está lá no lixo, ela vê que já está insatisfeita com tudo, ela resolve mudar de vida. A conversão de Santo Agostinho não foi assim, embora ele fosse bem danadinho, experimentou todos os tipos de pecados possíveis, porque ele mesmo conta isso nas Confissões, que é o livro onde ele relata a sua miséria. A conversão de Santo Agostinho foi uma conversão intelectual. Foi a busca da verdade que fez com que Santo Agostinho se convertesse. E ele mesmo constata que, quando ainda ele não era convertido, e ele buscava a verdade, ele conseguia enxergar um pouco a verdade. Mas depois que ele recebeu o sacramento do batismo e que ele estava em estado de graça, a conversão e o fato de ele enxergar a verdade era muito diferente. Por quê? Porque a inteligência estava larga. Primeiro, porque recebeu a graça. Segundo, porque ele buscava a verdade. E aí foi com que Santo Agostinho não parasse mais de buscar a verdade. Então, se você pedir fé, sua inteligência se amplia. E a inteligência que eu estou dizendo aqui, gente, não é a inteligência de você... Para, eu estou pedindo fé, mas tu continua ainda meio tontão. Né? Não é a inteligência aqui, nós estamos falando, é aquela faculdade da alma que faz você ver a verdade das coisas. Não precisa ninguém me provar que o aborto é pecado. Eu sei, porque está na natureza das coisas. Porque minha inteligência enxerga isso. Eu não preciso de um discurso de defesa para provar lá que na 10ª semana e tal, isso está matando uma vida. Não preciso de discurso. A minha inteligência vê que eu estou matando uma vida, ponto. Isso é inteligência. Então você nota que já falta inteligência em muitas pessoas que estão no exercício do poder do nosso país, né? Falta inteligência, não inteligência enquanto dimensão intelectual, mas inteligência como a graça de Deus que opera no intelecto e alarga o nosso intelecto e faz com que a gente enxergue a verdade. É isso que a gente precisa. Se você pedir a Deus fé, a inteligência se alarga. A inteligência se alargando, aí o estrago está feito, no bom sentido. Você vai ter que mudar de vida. Então, pedir a fé. Tem um livro de Santo Afonso, Maria de Ligório, eu amo Santo Afonso, que se chama O Grande Caminho. Ele também está publicado no Brasil aqui como A Oração, publicado pela editora Santuário, pelos Redentoristas, né? Nesse livro, Santo Afonso, ele trata sobre o que é a oração. Nós precisamos entender o que é rezar. Mais à frente nós vamos falar sobre esse livro. Mas se alguém quiser, ele tem 38 páginas, esse livro é pequenininho. Mas para você entender o que é rezar, né? O que é a arma da oração. E é isso que a gente precisa. Entender o que é rezar. Que rezar não é papagaiar. Rezar é encontrar-se com Deus. Isso aqui dá trabalho e nós vamos ver mais à frente isso. Por quê? Porque sendo a oração dominical uma oração, a gente precisa entender o que é rezar. Porque a gente vai participar melhor da missa
se a gente entender o que é rezar. Porque às vezes a gente pensa, padre, a gente vai participar melhor da missa se o senhor der um curso de liturgia sobre o que a gente precisa fazer na missa. Eu sento, levanto, rodo. Não, não é isso. Você precisa entender primeiro, para participar da missa, o quê? O que é oração? O que é rezar? Se você sabe o que é rezar, você vai participar da Santa Missa, você não precisa... Existem, claro, gestos, ações rituais que acontecem na celebração, que você pode orientar a comunidade. Eu não vou precisar ficar aqui arrancando cabelo para as pessoas entenderem. O que as pessoas precisam entender, o que é rezar. E aí, se você entender o que é rezar, você participa da Santa Missa bem. Ok? Então, este livro nós vamos tratar lá na frente, falando sobre a oração. Agora, nesse finalzinho, que eu quero aproveitar, eu só quero citar esse livro aqui. Esse livro aqui é de Santo Afonso. Mas, na verdade, isso daqui só tem um mandamento. É só parte desse livro aqui é só para explicar o terceiro mandamento. Certo? Então, são, ao todo, acho que 8 tomos sobre os mandamentos. Onde Santo Afonso, que é doutor em moral, igreja em moral, ele vai explicar como deve-se observar os mandamentos, mas de maneira bastante profunda. O que eu fiz com vocês não tem nada de profundidade. É raso. Santo Afonso vai averiguar detalhes por detalhes. Por exemplo, as pessoas podem se questionar diversos aspectos. Por exemplo, padre, quais são as obras de preceito que a gente deve guardar nas festas? Uma delas, por exemplo, a igreja diz que a gente deve assistir missas inteiras aos domingos. Mas, por exemplo, uma pessoa que confessou durante a missa, no domingo passado eu estava tendo confissão. A pessoa confessou lá, o padre foi para o confessionário, confessou. Ela assistiu a missa inteira? Assistiu? Claro que assistiu. Olha, vocês são exclusivos, hein? Veja como que a gente é. Porque Santo Afonso diz, ele coloca essa questão aqui, a questão número 314. Cumpre o preceito da missa quem se confessa durante a missa? Mas olha, gente, se não cumprisse, eu estaria levando as pessoas a cometer pecados. Porque eu fui atender confissão domingo nas 2 missas da noite. Eu fiquei ali atendendo confissões. Então eu teria levado um monte de gente a cometer um monte de pecado grave. Porque o fiel deve assistir missas inteiras no domingo. Mas aí Santo Afonso responde, olha, sendo a missa um ato de devoção, e a confissão um ato de devoção, aquela pessoa que se confessa durante a missa, de forma alguma ela descumpre o preceito. Por quê? Porque ela está fazendo um ato de devoção, para que, de maneira mais eficaz, ela possa receber o sacramento da Eucaristia. Então não descumpre. Cumpre o preceito quem cochila? Padre, cochilei na missa. É assistir missas inteiras no domingo. Não é? Deu um cochilão lá. Cumpre o preceito? Então, Santo Afonso se pergunta tudo isso. Santo Afonso diz, se o cochilo foi sem intenção, a pessoa... Opa, nossa, meu Deus do céu. Agora tem pessoa que fala assim, não, quando o padre vai fazer uma homilia, eu vou cochilar aqui. Aí... de maneira inevitável, essa pessoa está zombando. Daí ela está cometendo um pecado grave, ela não está assistindo a missa inteira. Então, assim, por exemplo, você está assistindo a missa, de repente, você dá aquela pescada. Por quê? Porque durante a noite inteira eu fiquei com o meu filho que estava com um problema de saúde. Eu tive que ir para o hospital, voltei, mas querendo guardar o preceito e participar da missa, eu fiquei lá meio que cochilando com meu filho. Não descumpri o preceito. Então, Santo Afonso vai analisar cada caso. Se a pessoa que conversa durante a missa, ela cumpre o preceito de participar da missa inteira. Santo Afonso se pergunta, que tipos de conversas? Porque assistir missas inteiras, você por um ato de devoção, deveria estar inteiramente voltado com o coração para Deus. Se as conversas têm como finalidade o culto, não descumpre. Por exemplo, eu chamo o cerimoniário e digo, olha... Pega os avisos lá que você esqueceu. Isso foi uma conversa fora do culto. O que tem a ver essa conversa com o culto? Nada. No entanto, não foi uma conversa que tinha em vista ser uma conversa paralela. Então, não
prejudicou a assistência da missa. Agora, nossa, essa pessoa lê mal, né? Nossa, devia fazer um curso de leitura, essa mula velha aí, né? Porque padre... Então veja, essa é uma conversa paralela, desnecessária e que fugiu, inevitavelmente, daquilo que é o cuidado para com o zelo consagrado. Passou uma pessoa que está talvez mal vestida e você virou para uma pessoa que diz, nossa, olha essa daí. Claro que a pessoa mal vestida está inadequada para o espaço sagrado e ela comete um pecado talvez até de escândalo. Mas feche sua boca e não comente. Enfim, aqui, se a gente fosse ampliar o horizonte, Santo Afonso, olha, esse livro de moral aqui é só para tratar dessas questões que talvez, mas são engraçadas, né? Daí depois eu separei aqui uma outra questão. Por exemplo, se a pessoa que tem um êxtase na missa, o êxtase é uma experiência dos místicos, né? Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, iam procurá-la e Santa Teresa estava grudada no teto, porque ela teve um êxtase. E as irmãs abriam a porta da capela, não estava na capela, mas também não estava no refeitório, não estava no claustro. Onde está Santa Teresa? Grudada no teto. Então, por quê? Porque o grau de oração dela era tão grande que ela entrava numa mística com Deus que a pessoa que tem um êxtase, ela vive uma experiência de perder o controle das suas faculdades exteriores. Embora ela esteja ali, vendo tudo o que está acontecendo, porque ela está numa experiência de oração, ela não tem controle sobre as suas faculdades exteriores. Ela não consegue dizer, eu vou sair do êxtase. Ela só sai quando Deus estabelecer. Claro que isso você precisa ser místico, né? Não fique pensando, ai padre, estou começando a ter vida de oração, padre, eu já tô... A pessoa começa a rezar assim, deixa eu ver aqui. Ai, está no chão aí no meu pé. Calma, né? Vai devagar. Você começa a ter vida de oração, você já fala assim, meu Deus do céu, Ave Maria, ai Senhor Jesus, Senhor... Ai. Não, primeiro que você não vai nem fazer isso daqui para ver, porque você já perdeu a faculdade, o controle do seu físico. Você não vai olhar. Quando você vê, você já está grudado no teto, você já voltou e acabou a sua experiência, né? Certo? Então, calma lá. A virtude para se alcançar um êxtase é humildade. Então vai ter que lavar muita cara no chão para viver uma experiência. Não fique pensando que só porque você reza um rosário, vem na missa diária, confessa com frequência, você já vai ter um êxtase na outra semana. Pode baixar a poeira aí que vai demorar. Bom, então, aí Santo Afonso fala das pessoas que se vestem mal. E aí, vou colocar mais uma questão. O que, por exemplo, poderia eximir as pessoas de assistir à missa? Alguns casos, né, em que as pessoas podem ser dispensadas. Por exemplo, pessoas que estão encarceradas. Elas estão dispensadas do preceito. Fisicamente, elas não podem vir à missa. Então, uma pessoa que, por exemplo, está presa, cometeu um pecado, aí ela pede perdão, vai lá um padre, confessa, ela cometeu um crime, matou uma pessoa, foi presa. Mas ela já está arrependida, mas não vem na missa dominical. Depois que ela sair da cadeia, ela precisa se confessar contra o terceiro mandamento da lei de Deus? Não, porque ela está presa por causa de um regime legal do país, que determinou a prisão dela, está encarcerada, ela não pode ir à missa dominical. Mas quando ela sair da cadeia, arrependida, ela deve começar a frequentar a missa e participar do culto normalmente. Os enfermos estão dispensados do preceito dominical, se estão verdadeiramente enfermos, né? Pessoas idosas, as pessoas que cuidam dos enfermos, por exemplo, uma senhora que está já no leito de cama, que depende totalmente, a pessoa que está ali, cuidando daquela pessoa, a cuidadora, está dispensada de participar da missa. Não está obrigado a participar da missa. Tanto que o próprio direito canônico prevê que o cuidador pode receber a Santíssima Eucaristia juntamente com o doente. Então você pode, o cuidador e o doente, você pode levar 2 Eucaristias e administrar a Eucaristia se caso queira o cuidador receber e também o doente. Inclusive, a igreja dispensa o cuidador e o doente do regime, do jejum eucarístico. Ela não está obrigada ao jejum eucarístico de 1 hora. O que estão obrigados todos os fiéis.
Olha como a igreja é misericordiosa e mãe. Porque pode ser que aquela pessoa que está cuidando ali tenha ajudado aquela pessoa, comido uma refeição com ela, e a hora que o ministro extraordinário chega para levar a comunhão, ela não tem o tempo hábil de 1 hora, então ela está dispensada aquela do jejum eucarístico. Pessoas que acabaram de os filhos acabaram de nascer, né? As pessoas que não podem participar por causa da distância da igreja, então moram a 30 quilômetros, não tem o carro. Uma coisa, por exemplo, a gente precisa entender, hoje você tem muito mais facilidade do que há 30 anos atrás, né? Então, uma coisa é a pessoa que mora lá, tem uma Hilux, a 30 quilômetros da cidade, vem de segunda a sexta na cidade, no domingo não vem na missa, bonitão. Ele não está dispensado na missa, não. Agora ele só vem na sexta, faz a compra e não vem mais na cidade nenhum dia da semana. É uma outra coisa. Agora, se ele vem a semana inteira, chega no domingão, eu não vou na missa porque eu estou dispensado, moro longe da igreja. Toma vergonha na cara. O senhor não está dispensado, não. Então, é preciso analisar. Olha o que Santo Afonso coloca aqui. Se a moça pode deixar de ir à igreja porque sabe que alguém está desejando ela de maneira torpe. Então, por exemplo, uma moça está vindo à igreja e sabe que tem uma pessoa que fica olhando para ela e desejando ela sexualmente. Ela está dispensada de ir à missa? Santo Afonso diz, existem 2 opiniões ao longo da história da igreja. Uma que ela está dispensada do preceito positivo de participar da missa e outro que não. Então ela pode escolher. Se houver uma pessoa que esteja mesmo, ela percebeu que aquela pessoa todos os domingos vai à missa naquela mesma igreja, senta no mesmo banco que ela e só fica olhando para ela. Por que ela está dispensada? Santo Afonso alega. Porque o preceito do escândalo, ou seja, de ser causa de escândalo e queda para o outro, é de direito natural. E a lei de participar da missa é de lei eclesiástica. Portanto, o direito natural está acima da lei eclesiástica. Essa pessoa estaria dispensada neste caso. Veja como que a coisa é... Como eu falo, como Santo Afonso conseguiu pensar em tudo, né? Porque se você for olhando... Aqui eu estou na 5ª dúvida. Mas Santo Afonso coloca inúmeras dúvidas de diversas questões morais que pode deixar as pessoas... Eu estaria descumprindo o preceito? Santo Afonso diz, neste caso da moça... Se ela percebe que ela está sendo fonte de escândalo, não porque ela esteja mal vestida, mas porque aquela pessoa esteja se insinuando maldosamente para com ela, a fim de evitar um escândalo para a pessoa e ser fonte de condenação para o outro, então ela deixaria de participar por 3 missas, se essa pessoa não se emendar, não mudar, então ela que fale para ele mudar de vida e se sumir da igreja, né? Mas veja, a sabedoria da igreja é inexplicável, sobretudo na doutrina dos santos. Enfim, existem muitas outras coisas, mas eu só falei dessas curiosidades para que a gente saiba que nós temos santos sábios, doutores, assim, que é de uma envergadura, de uma sabedoria inexplicável na história da igreja. Esse tomo aqui, da Teologia Moral, ele está publicado pelo Centro Dom Bosco. Graças a Deus eles conseguiram traduzir todas as obras de Teologia Moral de Santo Afonso e do Padre Antônio Roio Marim e traduziram aqui para o Brasil e nós temos aí este compêndio de moral traduzido na língua portuguesa. Muito bem, então, compreendido. A nossa santificação do domingo, a guarda do domingo é para quê? Para ter vida espiritual, para alimentar a nossa vida e a nossa união com Deus através da oração. Cada caso deve ser analisado de maneira sensata, sábia, com a inteligência, porque cada caso a gente vai averiguar as possibilidades do não cumprimento daquilo que a igreja pede, do reservar um tempo para o culto de Deus e também para se eximir das atividades e dos trabalhos. Tá bem? Todo mundo está aqui, né? Ninguém está em êxtase, então somente grudado no teto, né? Vocês gostam, né? Mas é verdade, gente. É bonito de ler a história dos santos.
E aí, o mais bonito é que Santa Teresa diz assim, ó, que o que santificou ela não foram as orações de êxtase. O êxtase não santifica ninguém, viu? A gente pensa, nossa, padre, eu queria ser como Santa Teresa, imagina eu chegar em casa, estar grudado no teto, né? Não, porque não foi isso que santificou Santa Teresa. A própria Santa Teresa diz que o que santificou ela foram as orações que ela estava na capela contando os pisos. Já viram essa oração contando pisos? Está lá na capela. O que eu estou fazendo aqui? Então, daqui lá, vamos ver quantos quadradinhos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Eu estou rezando. Entendeu? Ela diz, o que foi que santificou ela? Não porque contar piso santifica. Ai, para, então eu estou ficando santo. Não, é porque ela entendia que eu estou aqui, Jesus, eu não queria estar, mas eu estou porque eu te amo. Porque a minha vontade era estar no Zap, no Insta, no Face, em outros lugares. Santa Teresa não disse isso, né? Isso que eu estou dizendo. A nossa vontade era outra. Fazendo outras coisas muito mais úteis do que estar aqui dizendo, ai, Jesus, eu vos amo. Então, o que santificou foi a perseverança. Porque o amor é isso. O amor persevera. Estou aqui porque eu te amo. Não desisto de você. Entende? Foi isso que santificou. E isso fez com que ela chegasse aos graus de oração superior ao êxtase, por exemplo. Mas foi a perseverança. Foi o fato de estar lá todos os dias, só por ti, Jesus. Vamos agradecer a Virgem Maria, nossa diletíssima Mãe, que nos conserve sempre na sua graça. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia. Vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e São José, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, até a próxima semana. Nos encontramos aqui novamente para estudar o segundo mandamento da Lei de Deus. Boa noite, Deus abençoe.